ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou ontem à noite que a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares dos estados tomem ações imediatas para a desobstrução de estradas, essa ocupação ilegal. A gente vai conversar sobre esse assunto com Carlos Alberto Littdamer, presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Carga de Ijuí, Rio Grande do Sul. Oi, Damer, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos, obrigado pelo espaço, é bom conversar com vocês e com aqueles que nos assistem. Damer, bom, primeiro gostaria da sua avaliação em relação a essa mobilização de caminhoneiros, enfim, ou proprietários, né, de transportadoras. Eu gostaria que você esclarecesse para a gente de onde que parte essa mobilização que a gente está vendo aí nas estradas e que está obstruindo, fazendo com que muitos voos também sejam cancelados aqui no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, em São Paulo. Enfim, gostaria da sua análise em relação a esse movimento. Perfeitamente. A minha análise é de que esse movimento não é formado por caminhoneiros autônomos ou por empresas de transporte de cargas ou por qualquer outro segmento de categoria profissional do país. É um movimento orquestrado e organizado pela extrema-direita, por movimentos que pedem intervenção militar, ou agora já mudaram um pouquinho do tom de intervenção federal. Então é um movimento orquestrado por dentro do partido do presidente Bolsonaro. Não há uma categoria colocada. Claro, tem que se dar algum mote, e o mote, por em 2018 ter sido os caminhoneiros, em sua imensa maioria, apoiadores do presidente Bolsonaro, essa categoria se ligou dentro de um estigma de que é bolsonarista. Mas esse movimento é um movimento daqueles que não aceitam a democracia, daqueles que não respeitam os resultados produzidos por uma eleição transparente, limpa, muito acirrada, muito apertada e que é o reflexo do que a nossa sociedade está vivendo. Essa polarização entre um sistema de esquerda, um sistema de direita, né? Mas nós precisamos entender de que qualquer um dos sistemas que for totalitário, que for ditatorial, seja ele ideologicamente do lado que for, não interessa à sociedade brasileira. A sociedade brasileira disse sim à democracia, disse sim com os seus problemas da democracia, com aquilo que nós precisamos ainda melhorar dentro dessa nossa democracia. Mas é o espaço para discussão e é o espaço para o respeito das ideias diferentes. Não é através do jogo da força, do jogo do poder ou do jogo da persuasão que a gente modifica as regras do jogo e impõe para a maioria da sociedade que não quis esse determinado sistema de governo ou essa forma dentro da democracia de apresentar suas propostas derrotadas na urna, que a gente joga tudo para cima, esquece do que é a civilidade e passa a afrontar o sistema, afrontar as pessoas, afrontar a todos aqueles, inclusive os que não votaram no presidente Lula, trancando as ruas e não permitindo o direito de viver novamente. E porque dentro destes que votaram no presidente Bolsonaro, com certeza há uma imensa maioria que não participa e não participará dos protestos, porque acredita ainda que a melhor forma ainda de se viver é dentro de uma democracia e não dentro de um sistema totalitário, que já produzido, ou para aqueles que não têm memória ou que não leram a história, na América Latina, esses foram os piores períodos que a gente vivenciou com ditaduras totalitárias, seja da forma como foram. Então, essa é a análise, desmistificar de que é caminhoneiros. Tem caminhoneiros? Sim, tem caminhoneiros. Tem empresas? Sim, tem empresas. Mas é a parcela que não aceita o resultado produzido pela democracia. Pode dizer que é uma parcela pequena em relação tanto aos caminhoneiros autônomos como também donos de transportadoras, Damer? É a mesma composição, assim como tem bancários, assim como tem civis, assim como tem militares, assim como tem dentistas, assim como tem médicos, assim como tem produtores rurais.
Isso na composição que você for, em cada ponto de parada, nesses pontos que existiram no Brasil, você vai encontrar isso. Eu estou em Ijuí, aqui no Rio Grande do Sul, onde tem um ponto de parada. Aqui no município tem um ponto de parada, que é exatamente isso que eu digo. Tem agricultor, tem médico, tem vereador, tem caminhoneiro, tem empresário, tem essa composição total, mas todos eles são aqueles que não aceitam o resultado das urnas. Ah, perfeito. E Damer, enfim, agora, qual que é a sua, aproveitando, né, a sua presença, você é uma liderança também sindical, né, que representa aí também parte aí dos caminhoneiros aqui no Brasil, como é que você viu a vitória, né, do presidente Lula? Na sua opinião, qual que é a sua expectativa, enfim, o que o setor espera? Olha, eu digo e tenho dito isso desde que participo ativamente dessa construção de uma melhor vida para os caminhoneiros autônomos, que nós temos uma pauta nossa histórica, que se trata do piso mínimo de frete, que se trata agora, depois de 94, quando o Fernando Henrique retirou o direito à aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho, retornar à aposentadoria, nós temos os pontos de parada para serem definidos, nós temos a questão do combustível, da Petrobras, do nosso maior insumo dos nossos caminhões, que precisa ser reduzido, nós temos o cooperativismo que precisa ser incentivado para que o pequeno transportador, aquele autônomo ou a pequena empresa esteja consolidada para se tornar um grupo maior, economicamente mais forte, para competir no mercado. Então, são várias iniciativas que a gente já tem desde lá de trás, que independente de governo, a categoria tem que buscar o seu espaço. Foi assim no Fernando Henrique Cardoso, foi assim no movimento quando 2002 de Lula, foi na greve de 2015, quando Dilma era presidente, foi em 2018, quando Temer era presidente, e não vai ser diferente quando Lula for presidente agora, né, no ano que vem. A pressão e a vontade de melhorar a vida precisa ser continuada, e ela só se dá se a gente exercer esse direito de poder manifestar, dentro da legalidade, dentro da democracia, dentro do que é perfeito, e deve ser seguido assim, e vamos fazer isso, independente de quem seja, se é um governo de esquerda, se é um governo de centro, se é um governo de direita. A luta do povo e a melhoria da luta do trabalhador só se dá pela sua insistente reivindicação, é só dessa forma, não vem nada de graça de governo nenhum. Certo. Damer, só em relação ainda a essa mobilização de parte, né, da sociedade extrema-direita, como você falou, que está aí exatamente nas estradas bloqueando por não aceitar exatamente o resultado das eleições, você acredita que esse movimento já era de conhecimento, por exemplo, do próprio presidente da República, do próprio, enfim, diretor da Polícia Rodoviária Federal? Isso já estava se comentando? Quais as informações que você tem a esse respeito? Porque isso já está sendo comentado, inclusive por alguns meios de comunicação, né? Não, essa campanha ela iniciou há bastante tempo, né? Ela vem aí no mínimo uns 45 dias, com pequenos vídeos já de caminhoneiros, né? Dizendo de que se não houvesse um resultado favorável, não aceitariam. Então, mas isso foi se ganhando corpo, né? E foi se dizendo, até que chegou até, inclusive, circular, se é verdadeiro não sei, mas circulou que inúmeras transportadoras, principalmente no Mato Grosso, deixariam de carregar, não fariam um transporte caso a vitória fosse diferente da que eles esperavam, e isso foi ganhando corpo, foi crescendo. E aí, evidentemente, que algo mais organizado estava preparado para que acontecesse. Por quê? Veja, pipocou em todos os estados do país, e nenhuma entidade, seja empresarial ou seja de transportadores autônomos, sindical, de organização, nenhuma delas está envolvida nisso, inclusive com manifestações contrárias aos atos. Então, não existe uma organização espontânea de caminhoneiros que consiga fazer uma pauta não sua, não econômica, para uma pauta política. Evidente que tem uma orquestração, né, formada, como eu digo, né, por esse conjunto de pensamentos que não são os pensamentos democráticos. Perfeito. Então, qual que é a providência, na sua opinião, enfim, que deve ser tomada
por parte, né, dessas autoridades, né, como disse a decisão, né, do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, tanto a Polícia Rodoviária Federal quanto as polícias militares deveriam agir. E a gente já teve, enfim, pela própria experiência nossa, né, no jornalismo, onde a polícia, às vezes, e muitas vezes, aliás, muitas vezes atua com rapidez, quando é uma reintegração de posse, quando é manifestação de trabalhadores. Agora, você sente que está lenta essa decisão? Como é que você está vendo isso? Olha, nós organizamos um movimento que pedia o fim do PPI, né, dentro da Petrobras, né, aquela medida em que os preços são do petróleo internacional, eles batem aqui dentro, sendo que nós somos autossuficientes em petróleo, né, somos o quarto país maior produtor de petróleo do mundo, fechamos nossas refinarias para jogar o nosso petróleo para o mercado internacional, levar lá para fora para refinar, para trazer num valor exorbitante, né, acima do custo que a gente tem no Brasil de produção, que é em torno de $30 o barril, para que a gente pagasse 110, 120, 130 dólares, como chegou a pagar, isso tudo não para beneficiar o povo brasileiro, mas para dar lucro aos acionistas, que na sua grande maioria, 43% deles são as grandes petrolíferas do mundo, né? Que inclusive a maioria delas são estatais. São dos países, né? Não são privadas, no mundo inteiro funciona dessa forma, né? Mas, quando a gente fez esse movimento, que foi para o final de novembro, antes da data da gente ir para a pista, já havia um interdito proibitório com multas de R$100 mil para quem estivesse na rodovia, e a Polícia Federal já tinha chegado antes do que a gente. Fomos recebidos pela Polícia Rodoviária Federal, sem conflito, na mesma paz que a polícia está agora, diga-se de passagem, né, de forma educada, de forma tranquila, né, mas já estava presente dizendo... Não, mas já ali, com toda a cordialidade, dizendo, né, você será multado se colocar o pé na rodovia. Eu pensei que coragem não me falta os 100 mil para pagar a multa, né? Portanto, recuei, né? Não tinha como tinha que vender meu caminhão para pagar a multa que seria aplicada, né? E entre morrer trabalhando e entregar de graça, vou seguir morrer trabalhando, né? Vou seguir ali para mudar, não sem antes conseguir modificar um pouquinho dessa realidade. Mas então, e veja que é o que eu digo, né? Que não são só os caminhoneiros, né? É a sociedade civil que está, né, que pensa diferente da forma que está aí. E os policiais rodoviários fazem parte dela, né? Então, tem posicionamento, tem segundo a sua consciência política, né, está atuando da forma como lhe convém, como pensa, né? Então, protegendo o sistema, protegendo aquilo que aí está, que é a minoria, mas que está colocada, né? É o máximo que se diz, é o respeito à decisão suprema do povo. Por minoria apertada, né? Foi uma eleição muito disputada, muito acirrada, muito apertada, mas uma maioria ganhou de uma minoria, por uma diferença insignificante que seja. Mas isso é necessário que se diga, né? Então, principalmente para desmistificar, não é a maioria deste movimento caminhoneiro. Só que quando você faz um movimento na frente de uma escola, e vocês discutiam educação antes, né, investimentos necessários que são para a formação de um ser que depois vai ser crítico, vai ser pensador, vai ser modelo na sociedade, inicia exatamente nessa educação. Só que na frente de uma escola pode ficar 60 dias, pode ficar 90 dias, o professor pode ficar em greve meio ano. Agora, quem transporta alimento, quem transporta vida, quem transporta o que produz o país, é imediato, é 3, 4 dias, é o desabastecimento, e então é esse local que todos descobriram que é um ponto extremo de manifestação. Então, a rodovia parada. E se está gente parando, é porque havia tráfego, é porque tinha gente trabalhando, né? Tinha gente continuando e que foram impedidos de circular com o seu produto, com a sua mercadoria, com o seu trabalho, né? Esse é o ponto de visibilidade para a manifestação.
e botar Entendi. na Desculpa, eu conta do falei. caminhoneiro, né, que foi o maior apoiador do presidente Bolsonaro majoritariamente, e ainda nessa eleição foi ainda a categoria, ainda foi a que mais apostou, não resta dúvida. Mas em relação a 2018, houve muita baixa, como houve muita baixa no próprio sistema do governo, senão ele teria reelegido, né? E vocês mesmos sabem que é o primeiro governo que não faz a sua sucessão, que não reelege, que foi derrotado, né, na oportunidade de reeleger. Então, o projeto foi derrotado, né? Tem que aceitar, tem que aceitar. É isso aí. Damer, desculpa, na hora que eu te falei que a polícia estava lenta, tá? Eu estou querendo dizer agora, tá? Não no seu caso. Acho que eu interrompi você de uma forma errônea, desculpe. Eles estão lentos agora, tá? Só deixando bem claro. Não, é tá tranquilo. Bom, Damer? Não, tá percebido, mas isso é fruto daquilo que cada um, né? Um próprio magistrado, né, quando dá uma sentença, carrega muito daquilo que ele viveu, da sua vivência, da sua história, né? Ele leva para dentro daquilo que produz, e o ser humano é assim, né? E a gente tem que conviver com isso. Isso que é democracia, exatamente saber como que a gente consegue conviver com aquilo que é antagônico ao nosso pensamento, né? Para produzir uma sociedade melhor. Damer, eu preciso encerrar, que nós temos já 2 entrevistadas aguardando a gente. Viu como é ruim me dar espaço? Viu como é ruim me dar espaço? Eu começo a falar, não paro mais, hein? Não é ruim, não, é ótimo. Sempre muito bem-vindo, viu, Damer? Muito obrigada aqui pela sua participação. Um forte abraço para você e a gente continua em contato para, enfim, ver o que vai dar, né, essa manifestação. A gente espera que termine rapidamente. Forte abraço, viu, Damer? Eu agradeço pelo espaço concedido aí, estou à disposição. Quando precisarem, é me chamar que vamos combinar, deu tempo que eu tenho para falar, para mim não me alongar demais. Tá Obrigado, ok, obrigado. tá ok. Muito obrigada, querido. Falamos aqui com o Carlos Alberto Littdamer, presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Carga de Ijuí, Rio Grande do Sul. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.